Esse é mais um vídeo da série que a gente está falando sobre dicas estruturais relacionadas à arquitetura mesmo do seu trabalho, por assim dizer. No vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre nota de rodapé e hoje a gente vai falar por uma coisa que é próxima, que é a presença de referências físicas e de referências eletrônicas. Primeira pergunta é: qual é a diferença entre as referências físicas e as eletrônicas? Bom, o que eu quero dizer com isto é: referências físicas são as obras físicas que você vai consultar, uma revista, um livro, a que você teve acesso físico mesmo. E referências eletrônicas são essas que têm cada vez mais presença nas nossas pesquisas, que são as que a gente consegue pela internet. Acesso a revistas eletrônicas, às vezes a obras eletrônicas, coisas desse gênero. E aí eu recebi uma pergunta uma vez sobre se tem um ponto de equilíbrio, se tem um percentual adequado de presença de uma coisa ou de outra, mais físico, mais eletrônico, como é que fica isso? Não tem um percentual adequado, tem uma regra formal, 30% de eletrônico, 70% de físico, não existe isso. Um elemento que vai orientar muito qual é a presença de fontes físicas e de fontes eletrônicas é o objeto da sua pesquisa. Se o objeto da sua pesquisa é sobre uma coisa muito recente, muito atual, sei lá, uma questão jurídica intrincada relacionada à inteligência artificial, bom, se for isso, é muito provável que a presença de referências eletrônicas seja maior do que a presença de referências físicas. Agora eu queria te dividir algumas coisas para você estar atento em relação ao uso de referências eletrônicas. A primeira delas é a seguinte: cuidado com a fonte. Só use referência eletrônica se a fonte for fidedigna. O que eu quero dizer com isso? Eu vou usar um artigo eletrônico que consta que foi publicado na Harvard Law Review. Ok, ótimo. Então cite esse artigo eletrônico a partir do site da Harvard Law Review ou a partir de um repositório desses de revista eletrônica conhecido, JSTOR, EBCOT, esses que são mais conhecidos aí no mercado. Não vá citar uma suposta fonte eletrônica de um blog do site, do blog do site, do blog do site de 18 pessoas, porque aí você já não sabe mais se aquilo é real ou não é real. Então esse é um primeiro cuidado, fidedignidade da fonte. Segundo cuidado é o seguinte: se você está usando um artigo, tenha a atenção de verificar se depois desse artigo, deste autor, não saiu mais coisa. Porque o artigo, mais das vezes, ele é uma conclusão parcial de um trabalho. Quando você está desenvolvendo uma pesquisa, você escreve vários artigos. E aí, quando a pesquisa se completa, eventualmente você escreve um livro. Então, se você está usando um artigo eletrônico, pode ser que aquilo tenha sido o passo 1 de uma pesquisa que o autor seguiu desenvolvendo e em relação à qual depois ele mudou de ideia. E aí você está citando uma posição que a rigor não é mais a posição do autor. Então beleza, achou um artigo, o artigo é bacana, procure saber qual é o lugar desse artigo no total da produção desse autor. Depois ele escreveu mais coisa. Então olha o resto de coisas que ele escreveu. Terceiro e último comentário importante sobre essa dualidade aí, fonte física e fonte eletrônica, tem a ver com esse último comentário. Como eu disse, normalmente num artigo você tem uma parcela, uma etapa, um momento de uma pesquisa que estava em desenvolvimento. A obra física, de outro lado, se ela já existir, ela vai te permitir ver o pensamento do autor como um todo em relação àquela matéria. Então, se você verifica que existe o arquivo eletrônico e depois a obra física, prefira a obra física, porque ela vai te dar a oportunidade de ter essa compreensão global do pensamento que o autor desenvolveu naquele tema, o que você não vai conseguir no artigo. Então, como você está vendo, é um equilíbrio muito delicado entre o teu tema, a produção do autor naquela matéria e o que você conseguiu localizar. Poxa, Vanice, isso é complicado, né? Amiguinho, você está fazendo mestrado ou doutorado.
Não é para ser assim uma coisa tão simples, mas é uma coisa que dá perfeitamente para fazer, especialmente com a ajuda do teu GPS acadêmico. A gente se vê no próximo vídeo.